Olá, gente, tudo bem? Prazer, o meu nome é Aimee e eu vou ensinar hoje sobre o inglês intermediário. Eu vou dar uma introdução com algumas dicas do que vocês vão precisar estudar estando no nível intermediário. Então, eu vou apresentar o nível intermediário, falar exatamente o que é, algumas percepções, ahn, dicas para continuar seguindo no intermediário e futuramente evoluir para o avançado. E Bom, é isso. Bom, eu preparei alguns slides para essa aula para ajudar a gente um pouco a seguir a linha de raciocínio e entender também, principalmente alguns termos aqui que eu vou mostrar, ok? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o que é o nível intermediário, o que deve ser feito nesse nível, temas que são estudados, né? Então, conteúdos que vão ser estudados no nível intermediário e também o que fazer para evoluir. E mais alguns comentários, dicas e coisas assim. Bom, o nível intermediário, ele é um nível que é exatamente, é literalmente intermediário, né? Então é quando uma pessoa sai do básico, mas também não chegou no avançado, ela está ali no meio. Esse nível é de uma pessoa que ela já consegue se comunicar, então ela já consegue talvez expressar as ideias dela, sabe? Participar de uma roda de conversas assim mais básicas, como por exemplo, conversar sobre o dia, conversar sobre a rotina, conversar sobre algumas atualizações do momento, ok? E também ela consegue compreender textos, né? Textos curtos no geral, e também consegue escrever alguns parágrafos, ok? As pessoas com inglês intermediário, elas enfrentam dificuldades em situações um pouco mais complexas, né? Então, talvez argumentar alguma coisa, ou falar sobre um tema mais complexo, né? Mais aprofundado, como, por exemplo, ensinar alguma coisa em inglês. é, a fundo mesmo, sabe, com uma qualidade bem superior assim. Mas ela é muito eficiente em se comunicar em coisas do cotidiano, né? Então, não só aquele tipo de pergunta tradicional que a gente aprende no nível básico, mas ela já consegue ali conversar algumas coisas e expressar melhor o que ela quer. Tá? O nível intermediário, pela escala CEFR, que é o quadro europeu comum de referência para línguas, ele classifica o inglês no intermediário em dois níveis, o nível B1 e o nível B2. Sendo o nível B1 o mais baixo, né, que é o tipo de pessoa que realmente ela só consegue compreender coisas bem simples, sabe? Bem bem rasas mesmo. Já o nível de B2, que a gente determina como um upper intermediate, é um tipo de aluno que já consegue compreender melhor as coisas e participar de ideias um pouco mais complexas, né? Então, ele consegue se aprofundar um pouco mais no tema e é um nível antes do intermediário, né? Um, um nível, porque é denominado, essa escala, ela é feita como A1, A2, B1, B2, C1 e C2, né? Então, uma pessoa que ela tá no B2, ela vem antes do avançado, ok? Sobre o que deve ser feito nesse nível, né? É bem básico, mas é necessário, que é continuar estudando, ok? Esse nível, o nível intermediário, ele é um nível que
é muito fácil as pessoas desistirem, por justamente ser um nível que você demora um pouco mais para ver uma evolução, porque as coisas elas não vão funcionar tão rápidas quanto a do inglês básico, porque no inglês básico é muito fácil a gente aprender coisas novas, são coisas muito superficiais, coisas muito básicas que aparecem muito no nosso dia a dia e às vezes muitas das coisas a gente não precisa fazer esforço nenhum para aprender, como por exemplo cores, né? Então a gente é muito acostumado a ver ah, as cores escritas em inglês e muitas vezes a gente automaticamente, sabe? A gente não precisou aprender as cores, sabe? Foi algo que sempre esteve com a gente. Números, vocabulários básicos, né? Como hello, good morning e esse tipo de coisa. É, mas ele também é um nível que as pessoas desanimam justamente por isso, porque elas não veem as coisas acontecendo tão rápido, igual o nível básico, tá? É, não é impossível sair dele, tá? Por mais que seja um pouco um processo mais demorado, não é impossível, sabe? Se você tiver o foco, principalmente porque outra coisa que faz as pessoas desistirem do inglês intermediário é por justamente ser muito prático, sabe? A gente passa daquela fase de ser tudo muito só aula, sabe? Ser só a coisa da teoria. A gente tem que aprender mais a prática, a gente tem que treinar o nosso speaking, nosso listening, writing, reading e, e muitas outras coisas, né? Então, essas, desenvolver essas quatro habilidades é uma das coisas mais importantes no nível intermediário, ok? E existem algumas formas de se fazer isso, mas a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais tarde, ok? Bom, existem alguns conteúdos clássicos, assim, que a gente aprende ainda em gramática no nível intermediário. Esses aqui são alguns dos principais, tá? E mesmo assim, mesmo sendo os principais, o que o pessoal mais fala, né? Ainda assim, a gente consegue perceber uma quantidade menor do que seria considerado um conteúdo básico do nível, ah, do nível básico, né? Conteúdo base, na verdade. Porque, como eu disse, no nível intermediário, a gramática ainda é uma coisa muito importante, assistir aulas ainda é uma coisa muito importante, mas a gente passa mais para a prática mesmo, ok? Algum dessas, algumas das coisas que a gente aprende é nigger versus eager, modal verbs, tag questions, past perfect, but não somente o past perfect, ok? Todos os tempos verbais deveriam já estar bem mais claros na sua cabeça antes de aprender sobre isso, particularmente, ok? Pronomes reflexivos, né? Pronomes reflexivos são myself, themselves e coisa assim, né? São pronomes que refletem mesmo a pessoa, né? Como o pronome reflexivo de I, myself. O pronome reflexivo de your is yourself. E coisas assim, tá? E sobre adjetivos terminados em ing e ed, que também tem relação com a, a continuidade, né? E a continuidade dos tempos verbais, só que dessa vez em adjetivos, tá bom? São conteúdos bem tranquilos de serem aprendidos, sabe? É, é realmente bem tranquilo, principalmente porque nesse nível as coisas começam a ser um pouco mais automáticas, sabe? Não fica tão robótico e, como eu disse, só assistir aula e esse tipo de coisa. Por você ver muita coisa na prática e realmente precisar fazer aquilo que você está aprendendo, fica um pouco mais fácil. Bom, agora são algumas mudanças, tá, nos hábitos de uma pessoa que passou do nível intermediário, ok? Então, se você estava no básico, você passou para o nível intermediário, está no B1, por exemplo, você precisa começar a fazer algumas mudanças para poder, de fato, evoluir, ok? Que é sobre rotina, ok? A rotina, quer dizer, o seu inglês precisa estar inserido na sua rotina
de uma forma muito natural, sabe? Então, por exemplo, mudar o seu celular para o inglês é uma coisa que vai ajudar muito, sabe? Você precisa manter o contato com essa língua. É, você precisa se acostumar mais a ver coisas em inglês, né? Assistir videoaulas em inglês sobre qualquer tipo de tema, sabe? É aquela coisa clássica, né, que todo mundo fala sobre, assistir séries, filmes em inglês, é uma coisa importante, sabe? Principalmente para treinar o listening. É, é um exemplo clássico, mas é um exemplo eficiente, sabe? Então, você precisa se acostumar com a rotina do inglês na sua vida, sabe? Principalmente porque quando nós estamos no nível intermediário, a gente já consegue sonhar com coisas um pouco maiores, sabe? Então a gente consegue sonhar com um intercâmbio, né? Sonhar com um trabalho em inglês, esse tipo de coisa. Então, é, realmente o inglês precisa andar lado a lado com você, sabe? Você precisa pegar na mão do inglês e realmente não soltar ele nunca mais. Em relação à gramática, a gramática ela ainda vai precisar de muita atenção, sabe? Existem ainda muitas coisas básicas do inglês no nível intermediário, pelo menos para os americanos, né? Então, para quem já é fluente da língua, muita coisa básica da gramática ainda está no nível intermediário. Então, a gramática precisa sim fazer parte da sua rotina, você ainda precisa dar atenção para ela, mas já não passa a ser uma coisa tão, sabe, necessária assim, no sentido de você realmente talvez parar e a sua rotina inteira de inglês ser baseada somente em gramática, porque não é mais bem assim que funciona, sabe? No nível básico, a gente faz esse tipo de coisa, mas no inglês intermediário já não é tão necessário assim. E a gramática, ela pode acabar sendo melhorada com outras habilidades no inglês que você vai tendo, né? Como, por exemplo, o writing e o reading. Então, você ler em inglês, você escrever em inglês, você vai sentindo realmente a gramática sendo colocada em prática ali. E você pode fazer, por exemplo, do reading, um tipo de método de estudo ativo, né? Você não está lendo só ali, você está extraindo conteúdo daquilo que você está lendo. E isso é uma coisa muito legal. É, outro passo muito importante, outra mudança muito importante é você começar a fazer uma autoavaliação, né? Então, no inglês básico, as coisas funcionam muito novamente roboticamente, né? Então, é muito aquilo de assistir aula e esse tipo de coisa, e dificilmente as pessoas que passam para o nível intermediário, elas têm um nível de speaking bom, sabe? É muito difícil ver uma pessoa que saiu do nível básico realmente conseguindo colocar aquilo que ela aprendeu no básico em prática, só que na fala, sabe? É muito comum mais a gente ver isso em reading, né? Então, uma pessoa que ela consegue colocar em prática aquilo que ela viu lendo, é, escrevendo, dependendo, né, do tipo de método que a pessoa usou para aprender o nível básico e passar para o intermediário. Mas normalmente, tá? Não estou dizendo que é todos os casos, mas normalmente quando uma pessoa ela começa a fazer uma autoavaliação no inglês, ela percebe, quando ela acaba de sair, né, do nível básico, ela percebe que o que mais está em falta ali é a questão da conversação mesmo, né? De você falar, de você conseguir se expressar em inglês. E não tem problema. A única coisa que você vai precisar fazer é treinar mais isso, ok? Mas, como eu disse, não é impossível. Bom, e sobre o que fazer para evoluir, né? O nível intermediário é aquela mesma lógica da medalha de prata, né? Ninguém quer estar no nível intermediário, todo mundo só está mirando lá no alto, né? Todo mundo só está mirando na medalha de ouro. E, e justamente por isso que as pessoas dificilmente falam muito sobre o nível intermediário, né? Porque sabe, todo mundo que chega no nível intermediário já quer começar a ser tratado como avançado, né? Então ela já começa justamente o inglês fazer parte tanto da rotina dela que
sabe, ela só assiste vídeos em inglês, ela só quer tentar escrever em inglês, para fazer de tudo realmente para evoluir. E existem algumas dicas de como fazer isso, né, da maneira certa, e que, obviamente, não pule um processo. É muito importante passar por esse processo do intermediário, ok? Então, é muito importante continuar identificando o que precisa ser melhorado, né? Então, eu falei da questão do speaking, né? Mas não foque somente no speaking, somente na conversação, e esqueça, de ouvir, por exemplo, de ler, né? Nós sabemos que hoje em dia os jovens já não estão mais acostumados com a leitura, né? Então, mas é algo que realmente precisa ser colocado na sua rotina, né? Tanto para melhorar o seu nível intelectual no geral sobre diversos assuntos, mas também no inglês é muito interessante, sabe? Como eu disse, ele pode ser usado como um método ativo para aprender a gramática, tá? Então, continuar identificando o que que você precisa melhorar, o que que você pode incrementar na sua rotina para evoluir, é muito bom também. Ah, aumentar o nível de dificuldade um pouquinho de algumas coisas, sabe? Então, quando você estiver assistindo aquela série, que você gosta muito, e aí você deixou ela em inglês, mas você começa a perceber que algumas coisas já estão ficando um pouquinho mais fáceis, sabe? Você já está entendendo com mais facilidade. Isso é muito bom, é muito legal para poder ver a sua memória, sua, evolução, né? E não desistir, que nem, como eu disse, é um nível que as pessoas desistem muito, mas também se esteja disposto a se arriscar um pouco mais, sabe, a sair da sua zona de conforto, é, indo diminuindo aos poucos, né, porque como eu disse, para não pular processo, mas tentar é, elevar um pouco, sabe? Então começar talvez a ler um pouquinho de jornal, se você estava lendo livros talvez mais infanto-juvenis ou livros de adolescentes assim, uma linguagem um pouco mais fácil, sabe? Tentar pular para um nível um pouco maior, sabe? Um livro talvez que tenha mais conteúdo mesmo e que você precisa entender mais vocabulário. Então, aumentar esse nível de dificuldade das coisas. Quando você estiver escrevendo também, né? Não sei se você usar um diário para treinar o seu writing, você tentar aumentar o vocabulário usando palavras novas, né? Não se acostumar somente com aquela palavra que você aprendeu, mas também sempre continuar tentando coisas novas, tá? E, por último, mas não menos importante, que é uma coisa que as pessoas pecam um pouco nesse nível, que é a questão da conversação, né? Pode ser um pouco desconfortável, né? Principalmente se você é uma pessoa tímida, você tentar se comunicar com pessoas, principalmente para ter conversas talvez um pouco mais aprofundadas, né? Então, talvez você tenha que conversar sobre você em inglês, né? E isso pode parecer uma tarefa mais árdua ainda, por justamente você não nem sempre conseguir fazer isso com a sua família, por exemplo, né? Não é todos os familiares que gostam de, quer dizer, que têm essa vontade de aprender inglês, então talvez você tenha que tentar procurar uma outra pessoa ou algo assim, isso pode parecer um pouco desconfortável. Obviamente, procure as pessoas certas, né? Você não precisa sair conversando sobre você e sobre conversas profundas e, oh meu Deus, com qualquer um, mas, sabe, buscar ampliar um pouco mais a sua, é, o seu repertório, né, de pessoas, assim, para você poder é, realmente ter esse hábito de conversar, né? Então, tentar também entrevistas, como eu disse, quando a gente geralmente está no inglês, a gente consegue, a gente consegue sonhar mais alto, né, com coisas envolvendo o inglês. Então, ter conversas sobre isso, né? Então, entrevistas e tudo mais, pode ser algo muito importante, ok? Então, essa foi a aula, foi uma breve introdução sobre o inglês e coisas importantes sobre ele. Eu espero que vocês tenham gostado. Usem essas dicas e busquem saber também sobre os conteúdos, né, do inglês.
sobre dicas, né, sobre essas coisas da conversação, mudar seu celular para o inglês, né, tentar escrever uma coisinha ou outra ali, para que você possa evoluir também. Essa foi a aula, espero que vocês tenham gostado e até mais.